Olá, sétimo ano. Eu sou a professora Sinira, professora de História do sétimo ano. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula de História de 2021, estudando a Idade Moderna. A Idade Moderna é um período da história da humanidade. Ela se inicia no século XV e finaliza no século XVIII, tá? Mas para nós entendermos melhor a localização desse período da história no tempo e no espaço, nós vamos desenhar aqui uma linha do tempo, tá? Para a gente entender que período da história da humanidade se localiza a Idade Moderna, correto? Então, aqui nós desenhamos uma linha do tempo. Aqui, no final da linha do tempo, onde está essa setinha, são os dias atuais que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos no ano de 2021. Esse ano de 2021 pertence ao século 21. Aí, aqui no início, tá, dessa linha do tempo, nós temos um marco que marca o início da história, tá? O início da história da humanidade, que é o surgimento do ser humano. Então, o surgimento do ser humano é o que marca o início dessa história. E essa história aqui do surgimento até os dias atuais, ela se subdivide, tá? Essa subdivisão é chamada de períodos da história. E aqui, a Idade Moderna que nós estamos estudando, vamos estudar agora, é um desses períodos. Mas para nós sabermos onde está localizado exatamente nessa linha do tempo esse período chamado de Idade Moderna, nós temos que subdividir aqui e fazer esse estudo para a gente relembrar onde está a Idade Moderna, se está mais para o início, mais para o meio, mais para o final da linha do tempo da história da humanidade. Então, aqui, ó, a primeira divisão que nós fazemos, tá? É para determinar um período da história chamado de pré-história. Essa pré-história nós estudamos lá no 6º ano, antes das aulas serem suspensas devido à pandemia. De forma presencial, a gente estudou a pré-história. Então, a pré-história, ela é aquele período em que os seres humanos viviam de forma bastante primitivas. Muitos viviam em cavernas, se alimentavam do que a natureza oferecia, então dependiam da caça, da pesca, da colheita de frutos e raízes, né? Era bastante dependente do que a natureza oferecia. Mais para frente, aqui dentro dessa pré-história, o ser humano consegue dominar as técnicas de agricultura. Então, ele consegue plantar, colher, consegue domesticar os animais, né? Inicia, então, o pastoreio aqui. Mas é um período muito primitivo da história da humanidade. E é o primeiro período dessa história. Então, aqui nós temos o final dessa pré-história em mais ou menos 4.000 anos. Então, por volta de 4.000 anos atrás, a pré-história termina. E aí nós temos um marco que marca um acontecimento histórico importante, que marca esse fim da pré-história e inicia o próximo período, que é o que? A invenção da escrita. Quando o ser humano consegue inventar a escrita, algum tipo de escrita, claro que uma escrita mais primitiva, não tão desenvolvida como a de hoje, então termina a pré-história e inicia um outro período da história, tá? Posterior, que é chamado de antiguidade. Então aqui nós temos a antiguidade. Ou Idade Antiga, tá? Pode ter esses dois nomes. Esse período da história aqui é onde Jesus Cristo nasceu. Foi nesse período da história chamado de Antiguidade. Já mais assim, mais pra cá, pro final da Antiguidade, tá? Então, aqui, esse período é onde vocês estudaram as grandes civilizações da Antiguidade. Vocês estudaram as civilizações orientais, Mesopotâmia, Egito, né? E estudaram também as civilizações ocidentais, Roma, Grécia. Então, essas civilizações antigas que vocês estudaram no sistema remoto, pertencem à antiguidade. Então, a antiguidade ela vai finalizar
em 476 depois de Cristo, tá? E o que ocorre em 476 que marca o fim da Antiguidade? A queda do Império Romano. Queda do Império Romano. Então, quando o Império Romano deixa de existir, finaliza a Antiguidade ou Idade Antiga e inicia um novo período da história da humanidade. Esse novo período aqui, tá? Que se inicia aqui em 476, ou seja, no século V, tá? Que é século V. Esse novo período é chamado de Idade Média. Também foi estudado lá no 6º ano. Mais pro final do ano, tá? Idade Média. A Idade Média, pessoal, é aquele período dos senhores feudais, do sistema de servidão, onde o feudalismo era que predominava, a sociedade basicamente vivia no campo, o comércio era quase que inexistente, o poder político era descentralizado. Então, era uma sociedade agrária que vivia no sistema de servidão, ou seja, camponeses servindo aos donos das terras, tá? Então, esse período aqui da Idade Média finaliza no século XV, tá? Mais precisamente no ano de 1453, tá? O que ocorre nesse ano aí? Um evento importante chamado a Tomada de Constantinopla. Constantinopla é uma cidade, tá? Era uma cidade, hoje continua existindo, só que com outro nome, se chama Istambul. Constantinopla pelos turcos. Então, essa cidade é dominada por esses povos turcos. E isso representou muita coisa na história dos povos europeus, tá? Então, finaliza aqui a Idade Média e inicia um novo período da história chamada Idade Moderna. Essa Idade Moderna, 7º, é o que nós vamos estudar agora, correto? Aqui, Idade Moderna. A Idade Moderna, 7º ano, então, que é o que nós vamos estudar agora, vai do século XV até o século XVIII. E um evento importante marca esse período aqui, tá? Mais precisamente no ano de 1789, que é a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o que marca o fim da Idade Moderna, tá? Então, esse período aqui da história que nós vamos estudar. Mas tem mais coisa para frente, né? Tem mais acontecimentos aqui. A história da humanidade continua. Então, essa próxima idade aqui, essa próxima período da história é chamado de Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é a idade que nós estamos vivendo. Então, vai do século XVIII até o momento ainda que nós estamos vivendo, tá? Muitos acontecimentos importantes ocorreram aqui. Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? A Era Napoleônica. Muitas coisas. Então, mas o nosso objeto de estudo no momento é essa aqui. A Idade Moderna, correto? Então, a Idade Moderna foi um período de transição. O que é isso? Transição. O que está falando? Que a Idade Moderna foi um período de transição. A transição é mudanças, né? Então, assim, nós estamos aqui saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna. Pelo fim da Idade Média, mais ou menos,
ocorreu uma mudança na forma como a sociedade começou a se organizar. Então, o comércio aqui começou a melhorar, as cidades voltaram a crescer, começaram a surgir cidades. E um evento, então, marca o fim da Idade Média, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos. Essa tomada de Constantinopla pelos turcos representa muito o sétimo ano. Porque esse comércio que começa a se desenvolver aqui no final da Idade Média, tem produtos muito valorizados, chamados especiarias, que não estavam na Europa. Estavam do outro lado do mundo, no chamado Oriente. E para chegar essas especiarias do Oriente até a Europa, precisava passar por essa cidade aqui, Constantinopla. E Constantinopla estava dominada pelos turcos, e os turcos cobravam tributos, impostos, um tipo de pedágio para passar com essas mercadorias por lá. E esses pedágios eram altos, não compensava para os europeus fazer todo esse pagamento desse imposto, porque aí essas especiarias chegariam num valor muito alto para os povos europeus, no mercado europeu. Então, não estava compensando. Não sei se, gostaria de lembrar vocês assim, que no tempo nós já vimos aqui onde está a Idade Moderna. E no espaço, sétimo ano, o espaço é a Europa. Se vocês observarem todos os acontecimentos aqui, basicamente são do ponto de vista da história europeia. Então, assim, a nossa história, essa subdivisão aqui é baseada no pensamento europeu. Por quê? Nós somos dominados pelos povos europeus, falamos aqui uma língua europeia, estamos falando língua portuguesa, de origem europeia. E aí, na história, não deixou de ser diferente a influência, como eles veem a história, como eles subdividem, também acabou passando para nós. Nós usamos esse tipo de subdivisão da história. Então, vamos lá. O período da Idade Moderna, então, é uma passagem, né, da Idade Média para essa Idade Moderna. E houve coisas e acontecimentos, situações,